Opa, fala galera, sempre do jogo, Oswaldo Henrique aqui. E nesse vídeo a gente vai analisar alguns padrões ali da organização ofensiva do Manchester United, comandado pelo Solskjaer. Então sem muita enrolação, vamos logo aí pro conteúdo do vídeo. Normalmente o United alinha um 4-2-3-1 com De Gea no gol, Bissaka, Lindelof, Maguire e Shaw na linha defensiva. Ali normalmente a dupla de volantes formada por McTominay e Fred. E a gente também tem uma linha de 3 ali com Daniel James na ponta direita. Pelo meio, muitas das vezes é o Lingard que joga, mas nas últimas partidas o Solskjaer tem colocado o Andreas Pereira e do lado esquerdo o Rashford. Na frente a gente tem ali o Martial com a número 9. Porém, na hora de atacar, o Manchester ele desmancha esse 4-2-3-1, né? Então o que ele faz na primeira fase de ataque? Nessa saída de bola, ele costuma sair com os dois zagueiros, normalmente, e na maioria das vezes ele alinha 3 jogadores aqui um pouco mais à frente dos dois zagueiros, normalmente jogando atrás da primeira linha de marcação do time adversário. Então o que ele faz? Muitas vezes um dos volantes se posiciona aqui entre os dois zagueiros, um dos laterais, citando aqui o exemplo do lateral direito, ele alinha junto com os volantes, e o outro volante abre um pouco mais pelo lado, liberando o lateral que não vai ficar nessa linha de 3. Quando o Shaw tá jogando, ele sobe bastante aqui, e o Manchester nesse caso faria uma linha de 4 ali, com os 3 jogadores ali de meio, o James, o Andreas e o Rashford, e aí o Martial aproximaria um pouco mais também dessa linha, fazendo ali um 2-3-4-1, vamos dizer assim. Aqui o exemplo com o lateral esquerdo, que no caso era o Williams, subindo um pouco mais, e essa linha de 3 sendo composta ali pelo lateral direito, no caso o Young, o Fred pelo meio e o Matip, que veio abrir pela esquerda para cobrir a subida do Williams. Aqui outro exemplo, com os 3 jogadores alinhados mais à frente, com o lateral esquerdo, né, no caso o Shaw, lá em cima na tela, a gente pode ver até um pouco à frente da linha do Rashford, e o Fred ali um pouco mais deslocado pelo lado esquerdo para cobrir a subida do Shaw. Outra forma do United fazer essa segunda linha de 3 é ele deixando os dois laterais, o lateral esquerdo também poderia ficar aqui, com um dos volantes fazendo essa saída de bola, poderia ser qualquer um dos dois, e o outro fica um pouco mais ali numa linha média, empurrando dessa linha da frente aqui um pouco mais para frente. E aí essa linha da frente ficaria ali como uma linha de 4, certo? O Martial ele ia descer junto com a linha dos meias. Então a gente ficaria com ponta direita aqui, no caso o James criando amplitude pelo lado direito, o Andreas e o Martial um pouco mais por dentro, e o ponto esquerdo, no caso aqui o Rashford, criando essa amplitude pelo lado esquerdo. Então a gente teria ali um 2-3-1-4. Aqui a gente pode ver o desenho do time do United com os 3 jogadores ali à frente dos zagueiros, né? No caso aqui seriam os 2 laterais e um dos volantes por dentro, o outro volante, no caso Matip, sobrando um pouco mais à frente dessa linha de 3, e os 4 jogadores mais à frente alinhados, tá? Os 2 pontas e os 2 jogadores por dentro, no caso aí o Andreas e o Martial. E aí a gente também tem uma terceira forma de fazer esse alinhamento, que é liberando um pouco mais o lateral direito para ficar um pouco mais à frente, tá? Então o lateral direito subiria, um dos volantes viria abrindo aqui pelo lado direito para cobrir aqui essa subida do lateral, o outro volante entraria ali entre os 2 zagueiros, e o lateral do lado esquerdo ficaria formando essa segunda linha de 3. E aí muitas vezes o Bissaka, que normalmente seria o titular da posição, ou o Young, eles não costumam subir tanto assim como os laterais esquerdos, no caso o Shaw ou o Williams, tá? Por isso é muito comum a gente ver continuar essa linha de 4 por aqui e o lateral direito ficar numa posição média aqui. Mas também pode acontecer dele subir um pouco mais e a gente fazer o mesmo alinhamento que a gente via lá pelo lado esquerdo, tá? Com uma linha de 4 aqui e o Martial um pouco mais na frente. Aqui mais uma vez, essa linha de 3 sendo formada, dessa vez com o Matip um pouco mais pelo centro, o Williams ficando, o Fred abrindo lá pelo lado direito e o Young não subindo para o time uma linha, mas ficando ali um pouco mais à frente dessa linha de 3. E aí dentro desse posicionamento, o United ele sempre dá prioridade para avançar essa bola com passes curtos, tá? Com a bola passando aqui por um desses 3 jogadores para fazer a bola sair com um pouco mais de qualidade. Porém, a gente também tem outras alternativas aí, que é essa bola longa buscando as costas da defesa. Normalmente o United não busca essa bola direto na referência, a maioria das vezes busca mesmo essa bola no espaço vazio para esses jogadores de frente tentarem achar o espaço nas costas. Uma coisa que também acontece muito é a arrancada dos 2 zagueiros, tanto o Lindelof pelo lado direito, se tiver liberdade ele pode avançar bastante ali com a bola, quanto o Maguire também pelo lado esquerdo, principalmente o Maguire, ele costuma fazer um pouco mais essas arrancadas, de carregar a bola um pouco mais, né? Muitas vezes até ultrapassando essa segunda linha para avançar a linha da bola, certo? E aí nesse caso, um dos volantes iria descer para cobrir essa subida do zagueiro, essa arrancada. Aqui um exemplo, né, do Maguire pegando a bola e conduzindo ela para avançar a linha da bola e fazer ela chegar nos jogadores de frente. E aí quando o United ele avança essa bola para os jogadores mais avançados, né, ali pelo meio do campo, numa segunda fase de ataque, dependendo pelo lado que ele está avançando, os 2 volantes voltariam a ficar um pouco mais aqui por dentro, e o lateral do lado oposto, onde a jogada não está acontecendo, viria descendo
um pouco mais. E aí a gente teria novamente ali um linha de 4, tá, com o Maciel descendo para a linha do meio, e a gente formaria ali um quarteto dos lados do campo. E essa seria uma forma, e a principal forma de posicionamento, de estruturação que o United tem para construir jogadas mais trabalhadas. Normalmente esse quarteto pode ser ali no formato de um quadrado ou no formato de um losango, depende muito ali da situação de jogo. A gente também pode ver esse desenho aqui, e normalmente esse desenho é feito por um lateral, por um volante, pelo ponta, por um jogador mais ali do corredor central, tá? Ou o Marcial ou o Andreas Pereira. E aí, claro, o posicionamento desses jogadores pode variar bastante, não é como a gente vê o lateral tá ali bem mais à frente, com o volante e o ponta um pouco mais por trás. E aí, quando se forma esse quarteto aqui, também pode acontecer pelo lado direito, a gente tem normalmente combinações ali, que provavelmente são ensaiadas, né? Quem acompanha mais aí o futsal conhece que são rodízios, pode fazer uma associação aqui. Isso aqui é como se fosse uns mini rodízios que são feitos dentro dessa estrutura, né? E com muitas variações, claro, com sempre alguém tentando penetrar ali no espaço vazio. Claro que a gente também tem uma compactação, os demais jogadores aproximando um pouco, os zagueiros aproximam, até pra gente ter ali uma compactação ofensiva. E o ponta, pode ser o ponta ou lateral, mas normalmente um jogador sempre vai estar do lado oposto, criando ali amplitude, para caso haja uma virada de jogo. Pelo lado direito também ocorre, também com lateral, volante, um jogador mais por dentro, poderia ser dessa forma, e também do mesmo jeito, tá? Com um jogador sempre gerando amplitude ali do lado oposto. Aqui a gente vê um exemplo desse quarteto sendo formado lá pelo lado direito, com o Young, o Rashford, o James e o Andreas. Aqui também pelo lado esquerdo, esse quarteto sendo formado com o Fred, o Marcial, que naquele momento do jogo estava fazendo a função de ponta esquerda, o Williams, lateral esquerdo, já fazendo a ultrapassagem, o Andreas ali por dentro. A gente pode ver mais uma vez esse quarteto sendo formado ali no mesmo jogo, com o Williams, lateral esquerdo, Rashford, ponta esquerda, Marcial, jogador de dentro, e o Matite completando o quarteto. Outra vez ali pelo lado direito, essa formação com 4 jogadores, o Fred, o Andreas, o Young e o James. Aqui esse quarteto sendo formado numa outra partida contra o Newcastle, pelo lateral direito, que na partida era o Bissaka, Greenwood, que era o ponta direito na partida, mais o McTominay e o Marcial. E claro, dentro de várias combinações possíveis dentro desse quarteto, o United pode criar uma situação de finalização tanto por dentro, pelo meio, que normalmente acontece uma finalização mais rápida, quanto pela linha de fundo. E aqui a gente vai mostrar uns frames de uma penetração que poderia ter sido feita dentro desse quarteto, tá? Na partida contra o Newcastle. Nesse exemplo a gente vê o Greenwood, que era o ponto direito, passando a bola para o McTominay. O McTominay já recebeu, passando a bola de primeira ali para o Andreas, tá avançando na linha da bola. E aí nesse momento, tanto o McTominay quanto o Greenwood, eles já fizeram esse deslocamento para frente, enquanto o Andreas recebia a bola, e o Andreas também já recebeu essa bola passando ali para o McTominay, que vinha na ultrapassagem. E aí o Bissaka, que mesmo não tendo participado da jogada, atraiu o lateral esquerdo do Newcastle, que se distanciou do zagueiro, abriu esse espaço para a entrada do Greenwood, que chegaria com muita facilidade ali dentro da área. O McTominay poderia ter dado esse passe, mas ele não optou por essa opção. Ele tentou ali fazer o passe por dentro para o Marcial, e esse passe acabou sendo cortado ali pela defesa do Newcastle. Aqui a gente pode ver esse quarteto desenhado com o James criando amplitude do lado oposto. A gente vai ver aqui nessa sequência de frames porque a criação dessa amplitude do lado oposto é importante. A gente vê que o United formou essa estrutura com 4 jogadores, mas o Burnley conseguiu estabelecer bem ali o seu sistema defensivo dentro daquele setor. E ali o Fred, que era o jogador que nesse exemplo recebeu a bola, optou por não tentar penetrar por aquele espaço, considerando que ali seria muito difícil invadir. E aí ele trouxe a bola para o meio, sabendo que teria um jogador lá pelo lado direito criando amplitude, né? No caso aqui seria o James. E aí nessa condução do Fred, ele achou o Lindelof um pouco mais atrás, e o Lindelof já abriu rapidamente passe lá pro James, que era justamente o jogador que estava criando essa amplitude lá do posto. E aqui o James já recebe a bola, a gente já vê essa formação com 4 jogadores sendo formados novamente, com o Fred, que deu um sprint lá para aquele lado, o Andreas e o Young. Nesse caso o United não conseguiu a penetração por esse setor, ele trouxe a jogada novamente ali pelo lado esquerdo, fazendo o mesmo processo, um trabalho de passe ali para os jogadores que estão aqui mais pelo meio, e o United acabou achando o Williams lá pelo lado esquerdo, e conseguiu chegar na linha de fundo com certa facilidade. Normalmente pela linha de fundo a gente tem algumas particularidades. Normalmente quem chega mais à linha de fundo são os laterais, e dentro da área a gente sempre tem ali 3 jogadores entrando. Pode ser que tenha às vezes um jogador aqui buscando um passe mais recuado, certo? Mas a gente tem também essa compactação ofensiva, claro, e sempre que vai acontecer esse cruzamento com esses 3 jogadores dentro da área, no exemplo aqui a gente tem o Andreas, o Martial e o Rashford, então sempre um deles vai atacar a primeira trave, o outro vai ficar ali um pouco na sobra, né? Às vezes para pegar uma segunda bola ou para um cruzamento mais central, e o outro vai invadindo ali a segunda trave. Os jogadores que vêm
de trás, normalmente ficam ali esperando na entrada da área, também é uma segunda ou terceira bola. E aí fica a critério do jogador que tá cruzando, joga a bola na primeira, na segunda trave, ou até pode até jogar essa bola aqui para trás, buscando um dos jogadores de fora da área. E são aqueles 3 jogadores que a gente explicou aqui dentro da área, né? No caso aqui, o Marcial, o Andreas e o James, e o Rashford um pouco mais ali como opção de passe para trás. E nesse exemplo, o Marcial se movimentou ali em direção à primeira trave, o James em direção à segunda trave, e o Andreas pisou ali dentro da área para ficar mais como sobra ali no jogador de segunda bola. Aqui a gente vê o frame seguinte, o cruzamento foi feito lá pro James na segunda trave, ele tentou a finalização, a bola acabou sobrando pro Marcial e a defesa conseguiu tirar a bola ali de cima da linha. Aqui outro exemplo no jogo contra o Newcastle, né? O Andreas conseguiu chegar na linha de fundo, porém os 3 jogadores que estavam mais próximos ali dentro da área estavam um pouco distantes desse posicionamento ideal, né? O Rashford vinha tranquilo ali para chegar na sobra, o Greenwood estava tentando se desvencilhar da marcação para conseguir entrar na segunda trave e o Bissaka vinha muito longe ali, ele até tentou dar um sprint para tentar chegar ali na segunda trave, mas o Andreas optou por não cruzar e tentou ali fazer o corte e começar a jogada de novo. Aqui outro exemplo, foi uma jogada que terminou em gol, o terceiro gol do United contra o Newcastle. O Bissaka chega na linha de fundo, a gente tem uns 3 jogadores ali dentro da área, que é o Greenwood, o Marcial e o Rashford. E aí o Greenwood fez a movimentação para entrar na primeira trave, o Marcial já estava ali naquele posicionamento de sobra e o Rashford deu um sprint ali para entrar na segunda trave. Esse cruzamento acabou chegando ali na segunda trave para o Rashford, que conseguiu ganhar a jogada aérea do zagueiro e fazer o terceiro gol do United. Bom, nesse vídeo a gente dividiu a organização ofensiva do United, normalmente os ataques em 3 fases, detectando ali os padrões que mais se repetem. Então se você quer ver mais vídeos sobre análise, não esquece de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações. Se tiver gostado desse vídeo, clica aqui no gostei e compartilha para que mais vídeos como esse sejam feitos. Então é isso, forte abraço e até a próxima.